Da vez passada foi tão rico sobre as provas da existência de Deus que a gente nem terminou. E é um texto de uma página basicamente. Mas a gente foi conversando, foi bastante pontos, então a gente retoma e termina esse para continuar para as próximas questões. Alguém gostaria de ler? Silvio, meu camarada. Vamos lá. Vamos lá. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Existência de Deus. A existência de Deus se expressa cada vez mais com tonalidades fulgurantes em toda a literatura humana, mostrando e fazendo sentir a todos os povos que o Criador se encontra mais perto de nós do que nós uns dos outros. Ele é a razão do nosso viver e ainda se conclui que ele não tem forma definida e é capaz de tomar todas as dimensões, na proporção das necessidades de cada criatura. Deus está no máximo, mas desce ao mínimo, desde que haja urgência na evidência de suas qualidades aos sentidos mais apurados da alma. O Senhor é a ponte de comando de todas as religiões, na feição em que estas podem se expressar, onde foram chamadas a servir. Ele vigia os véus que regulam o saber dos homens, ante a própria ciência, para que o equilíbrio se manifeste. Os grandes missionários registram em tudo a sua presença infalível. Todas as filosofias falam da sua presença divina, pelos recursos que a linguagem alcançou. E o progresso é o seu agente revelador em todos os quadrantes do mundo. Não existe alguém na face da Terra que não crê em Deus. Existem, sim, alguns que ainda não perceberam a sua paternidade, por orgulho ou ignorância, o que não deixa de ser a mesma coisa. Ele vibra em tudo e pronuncia a mesma mensagem em tudo que ocupa um lugar no seu corpo ciclópico, na imensidão universal. E cada um, em cada coisa existente, registra sua presença insuperável, de acordo com o seu porte evolutivo. Eis aí a justiça, o próprio amor. Computando valores e somando idades, na cronologia peculiar aos homens, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto, pelos registros dos nossos sentidos. Não que o Senhor se encontre mais ou menos longe, ele está no mesmo lugar. Nós outros é que, pelo despertar dos valores espirituais, vamos gradativamente abrindo as portas do entendimento, pelas mãos da maturidade espiritual. Nenhuma pessoa, nenhum espírito, nem algo que exista, é órfão da misericórdia, da bondade e da presença de Deus, que nos comanda a todos. Essa é a grande esperança e a grande alegria que nos impulsiona a viver. Se há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Se não há efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos, que bailam nos espaços,
para a mecânica das galáxias, que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal, para a vida dos sóis, para a harmonia do universo. E sentiremos constrangimento no centro da consciência, em negar a existência daquele que fez tudo isso, e a nós também, por bondade e alegria. E quando se fala na microvida, que são caminhos diversos do macro, apresentando os mesmos roteiros do infinito. Como negar aquilo que existe mais do que nós próprios? Nós, em espírito, ainda estudamos os princípios da função biológica dos homens. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. A maior maravilha da Terra, em se falando das coisas materiais, é o soma humano. E os corpos espirituais a ele interligados, para que o espírito se manifeste, e os corpos espirituais a ele interligados, para que o espírito se manifeste. E o espírito, essa gema divina, e a harmonia de tudo que existe. Como não crer no Criador de todas essas coisas? Começa, meu irmão, a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Repitamos o que afirmou o Livro dos Espíritos. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Intuição divina. A telepatia entre os homens é um fato constatado. Constitui-se em experiências de todos os reinos do saber. Já se conhece as suas causas e seus efeitos com largos exemplos nos 4 cantos do mundo. Já se sabe que cada criatura pode transmitir as suas ideias aos seus semelhantes, por vezes sem estar consciente desse ato, comum a todos os seres. Muitos buscam a perfeição ou melhoramento nas transmissões dos seus pensamentos, através de escolas ou exercícios específicos no silêncio das coisas que se operam na vida. E é nessa verdade que encontramos outra mais sutil. Se os encarnados podem se comunicar entre si, pelos fios do pensamento, os desencarnados igualmente o podem, e com mais propriedade, por se encontrarem livres das cadeias da carne. E se os homens trocam suas ideias na serenidade das vibrações, asseguradas por leis que sustentam a harmonia, e se esses mesmos homens desencarnados continuam esse processo de comunicação recíproca, como não pensar nas possibilidades de os desencarnados transmitirem seus pensamentos aos encarnados pelo mesmo mecanismo? Aí a gente entra muito no campo da sintonia vibracional, né? Daquela coisa aqui, né, que
Vira e mexe, o Paulo, o Ismael explicam direitinho, né? Das ondas do rádio, da captação e sintonização das ondas, né? Acho isso muito relacionado com isso, né? Você emite a onda e se alguém conseguir sintonizar com ela, você entende aquilo que você está dizendo, né? Eis aí a mediunidade, que se entende em todas as direções, pelos caminhos da sensibilidade, na regência da lei do amor, onde a fraternidade abriu caminhos por meio da caridade. Os homens sensíveis, querendo, podem negar, pois têm livre escolha nas suas atitudes. Porém, eles conhecem quando os pensamentos nascem da sua própria mente e quando procedem de fontes espirituais, dado o peso magnético das suas vibrações. A consciência registra todos os valores e dá a conhecer à mente instintiva e atuante a procedência da conversa mental. Usamos as comparações acima citadas para te dizer de algo excelente, para te dizer do avanço da razão, aprimorada na sequência do tempo e pelas bênçãos de Deus. Queremos falar da intuição, que será a faculdade comum do futuro, por enquanto latente em todos os seres. É ela o veículo divino capaz de orientar todas as criaturas e fazê-las felizes. Filha do progresso espiritual, nascida do amanhecer das almas, ao despertarem para a luz, para o entendimento das leis espirituais. Essa intuição, no seu princípio, se chama instinto, dominando animais e homens nos seus primeiros passos. E se os homens primitivos já possuíam em suas consciências a ideia de Deus e viviam em tribos espalhadas pela terra, sem condições de comunicação entre si, qual a origem dessa consciência de um poder supremo? E se não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa, esta causa será, certamente, esse Deus que tanto amamos, que fala a tudo e a todos da sua existência pelos processos compatíveis com os que devem e precisam escutar a sua voz dentro da alma. A certeza da existência de Deus é a de que Ele existe. Não há outra lógica no mundo das deduções humanas e espirituais. E tudo que vive canta louvores ao Criador, na dimensão que lhe é própria. E nós, já na condição de espírito humano, como sendo as flores da grande árvore plantada por Deus no jardim cósmico, cantemos juntos, encarnados e desencarnados, um hino de gratidão ao Supremo Senhor do Universo, pelo que somos e atingimos na escala da vida. Esse cântico deve ser manifestado pela vida reta, mesmo nas estradas tortuosas onde nos situamos. Busquemos a intuição divina, para que a divina intuição nos ampare e nos desperte para a verdade que nos fará livres. Eu achei essa mensagem muito interessante, porque ele começou falando da telepatia, aquela comunicação mente a mente. Uma outra forma de transmissão, né, que até agora a ciência não conhece bem, quer dizer, ela não conhece como que acontece essa transmissão. Aí dali ele fala, olha, essa possibilidade acontece também entre desencarnados e encarnados, que é o próprio processo da mediunidade. Então, a informação vai sendo transmitida por meios diferentes desses nossos 5 sentidos. E dali ele vai apresentando algo que na sexta-feira a gente conversa muito, que é a intuição, que vai ser uma forma de cognição que vem
depois da razão, né, vem o instinto que ele fala aqui, e depois a forma da razão, e uma outra que é um processo intuitivo, que, como o Silvio colocou ali, é um processo, quer dizer, que ele falou hoje, é um processo de pura sintonia, onde você absorve informações, entrando em ressonância com correntes vibratórias, correntes de pensamento. E aí daí ele coloca a questão de que em todos os povos essa ideia da existência de Deus, como se fosse essa informação que vem de uma inteligência suprema imensa, reverberando nos canais de cada ser, independente da cultura, da época, sobre a existência de um Criador. Eu achei muito bonito o caminho que ele seguiu, na verdade até me surpreendeu. Eu vi assim a pergunta, né? A minha mente pequena, achei, interessante, né? O que será que ele vai falar? Mas eu gostei muito da forma como ele seguiu. Foi para mim até surpreendente, sabe? Gostei demais. Eu achei legal, né? Como ele coloca nessa presença, né? Ou onipresença de Deus, né? De uma forma intuitiva e até como a gente reconhece, né? Um conhecimento nato, né? Isso é nato da pessoa. Que mesmo aqueles que se incomodam com a existência de Deus, eles partem do princípio que existe algo, né? Porque eles se incomodam com algo que eles dizem que não existe, mas que incomoda eles, né? Se incomoda porque existe. Então, mesmo essas pessoas têm aquela ideação, né? Aquela intuição de que existe algo muito maior, que eles só não aceitam porque eles não conseguem compreender ainda. Mas está ali. A, o- a essência está ali. Existe algo muito maior do que tudo que a gente possa imaginar, que criou tudo, criou todos, e é simplesmente por amor. Ah, eu vou só fazer uma reflexão sobre essa parte que me toca muito fundo, que é o processo da intuição. Desde quando eu li o Balde, que ele vivenciou esse processo, ele conta, e o Balde, ele, nos processos de oração dele à noite, ele entrava em estados alterados de consciência. E ali, ele dizia assim que esses insights, que é uma luz que unifica de uma hora para outra muito rápido em um, em um relance que, que cientistas, que místicos, eles dizem, ele diz que isso pode ser trabalhado a ponto da pessoa ficar horas nesse estado de uma visão sintética e tem um contato com a própria natureza e a própria visão de divindade, ela evolui. Igual foi apresentado, né, quando a gente viu a questão 4 que a visão de Deus, ela vai sendo modificada à medida que o espírito ele evolui. No momento que a gente vai desenvolvendo novos sentidos, a percepção da divindade ela segue junto. E então é um ponto que é muito bacana, né? Eu vou até contar um caso dele, mas eu vou primeiro escutar a diva que levantou a mão, depois eu conto aqui um caso dele. Não, eu ia perguntar, Ismael, quando você fala dessa intuição com tudo, por exemplo, a gente pode ver como os índios, como esses originários, eles entram em contato com a natureza, falam com a pedra, falam com... É assim? E que tem essa total ligação? Seria mais ou menos isso. A, o, a ideia da intuição, né, como os índios, como os pajés, como os xamãs, a ideia é você entrar em um outro estado de consciência, que não é essa nossa forma racional de cognição, e, por exemplo, ele entra em sintonia com a planta. Entrando ali em sintonia com a planta, ele começa a compreender, é como se fosse uma, uma relação
com aquele ser energético em seus vários planos. Então ele começa a compreender como que aquela estrutura ela vai repercutir em um ser humano, quais vão ser as formas de cura, de quais são as propriedades daquela planta. Então ele consegue informações por outro meio. Eu estou assistindo no Star Plus, tem um documentário maravilhoso do Chico Xavier, viu, gente? Maravilhoso mesmo, é uma série. Aí tem né, eles contando que o Chico ele pegava as cartas, ele só tocava em cima e falou assim: não, não, isso aqui é lixo. Aí tocava numa outra, opa, essa aqui é para ser respondida. Não, essa aqui também é lixo. Aí a pessoa, mas Chico, como é que você vai jogar sem nem abrir? Ela, escolhe uma aí. Aí quando a pessoa abriu, aí era só uns xingamentos pro Chico. Ele falou assim: olha, né, então. Essa aqui a gente nem responde, só vai ali pro lixo. Ali é um processo de sintonia, onde ele já encosta e já consegue compreender o ser, quais foram as intenções. Ele pegava livro e já conseguia compreender as informações que estavam ali. É uma outra forma de obtenção, de cognição, que está além dessa forma da razão, sabe? Então é mais ou menos como os xamãs, eles obtêm informações, os pajés. Essa interação, né, que você está explicando super, super bem didaticamente, na verdade, se a gente parar para pensar, o princípio do somos um. É exatamente isso. É essa a conscientização. A gente vai entrando em sintonia, um vai reverberando com o outro, e um vai compreendendo tudo que o outro está falando sem dizer nada. É pura vibração e sintonia. Então eu passo a entender tudo que a diva está pensando, está fazendo, ela começa a entender tudo que o Ismael, que a Fernanda, e isso vai criando uma interação que como se fosse desenvolvendo um único, para ficar mais fácil, um único cérebro, uma única forma de pensamento. É tudo baseado em sintonia vibracional. A gente vai se conscientizando, vai entendendo, vai conversando e vai sabendo já de antemão o que você, aquela coisa, pô, eu sabia que tal pessoa ia fazer isso, ou ia falar aquilo, é porque você sente, você não precisa que ela exteriorize nada, você percebe tudo que ela tem ali para oferecer, que reflete você e é exatamente o que você quer desenvolver também, e é o que você vai apresentar também. Aí vem toda essa coisa do xamã, que eles entendem a natureza porque eles passam a respirar o mesmo ar, a pensar as mesmas coisas, a desejar as mesmas aspirações.